Olá pessoal, sejam bem-vindos à Vida, ao Universo e tudo mais. Eu sou Rafael Buarque Montenegro e hoje vamos falar um pouquinho sobre tolerância. Pode rodar a vinheta. Como vocês podem ver, a minha voz ela tá um pouco estranha, rouca, e eu tô de casaco porque deu uma esfriada aqui em Campina Grande e a minha garganta ela já está atacada faz algumas semanas e é por conta justamente do frio. E ela piorou essa semana, por isso que a voz vai sair um pouco diferente. Pessoal, eu escolhi falar sobre tolerância no RB Vlog de hoje por conta de duas coisas que eu acabei vendo no Facebook no início dessa semana. A primeira delas foi uma tirinha no Pictoline, que é uma página, um site que dissemina informação através de imagens. Podem ser tirinhas, cartoons, infográficos, enfim. O tema da tirinha era Alan Turing. E se você não sabe quem foi Alan Turing, eu recomendo que você continue vendo esse vídeo. E se você sabe, veja também. É sempre bom a gente falar e debater um pouquinho sobre tolerância. A outra coisa que eu vi no Facebook no início dessa semana foi uma grande controvérsia em relação a uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo online, que fala sobre o leitor sensível, que é uma pessoa contratada por uma editora para avaliar um texto literário, geralmente um original, sobre possíveis preconceitos que estão ali naquele texto e que são inúteis à trama, sobre também a falta de representatividade naquele texto. Citando o próprio texto do jornal, e aqui eu vou ler aqui no computador, diz assim: a sensibilidade dos tempos de causas identitárias gerou uma profissão no mercado editorial, o leitor sensível. Surgido nos países de língua inglesa e atuando ainda de forma incipiente no Brasil, o Sensitivity Reader é, normalmente, um integrante de grupos sociais contratados para apontar, ainda no manuscrito, conteúdos que possam provocar pressões e boicotes. Eu estou citando literalmente a matéria aqui. E essa matéria, sobretudo por causa desse final dessa sentença, que seria uma pessoa que iria apontar coisas que poderiam gerar boicotes e pressões, acabou tendo muita controvérsia no Facebook e eu vi muitas coisas sobre isso e foi uma das coisas que me motivou a falar sobre tolerância nesse vídeo. Eu vou deixar linkado aqui abaixo o texto completo da matéria do jornal Folha de São Paulo e eu recomendo fortemente a leitura desse texto do que saiu no jornal e eu recomendo também que vocês leiam o texto que foi postado no blog do Alaya, que é um escritor e leitor sensível, e ele explica em seu blog, sem rodeios e de uma maneira espetacular, o que é de fato leitura sensível. Os links vão estar na descrição do vídeo e é bom que a gente leia tanto a matéria quanto o texto do Alaya antes que a gente saia fazendo qualquer comentário aí sobre o que é a leitura sensível ou chamando de censura uma coisa que a gente não conhece. Mas essas duas coisas, a tirinha do Alan Turing e a polêmica sobre o leitor sensível, elas me motivaram a fazer esse vídeo falando sobre tolerância, que é um vídeo que desde que eu comecei o canal eu já queria fazer. Então eu vinha pensando bastante nesses últimos dias e eu decidi usar o exemplo da vida do Alan Turing para falar sobre tolerância, ou no caso, o contrário da tolerância, que é justamente a intolerância, que infelizmente a gente tem visto bastante, seja na internet, seja nas ruas mesmo. E isso não deveria ser necessário, não deveria precisar estar fazendo esse vídeo em pleno 2017. Porque nós temos exemplos e mais exemplos na história humana de como a intolerância guiou a humanidade aos seus maiores desastres. Porque intolerância gera violência e violência gera opressão. Eu poderia passar horas falando sobre a perseguição perpetrada durante séculos pela Igreja Católica a judeus, homossexuais, muçulmanos, mulheres, ateus ou qualquer um que contrariasse seus dogmas. Eu poderia falar horas também sobre a escravidão nas Américas, ou o imperialismo europeu na África e na Ásia, onde na África ele gerou um dos regimes de segregação racial mais terríveis do planeta, o Apartheid na África do Sul. Poderia falar sobre a invasão inglesa à Índia, ou sobre o nazismo de Hitler,
que matou mais de 6 milhões de judeus e junto com os judeus foram mortos ciganos, homossexuais, negros e outros grupos de minorias étnicas. Poderia falar também das inúmeras guerras civis que aconteceram na África durante o século XX, muitas delas instigadas pelos invasores europeus. Dos genocídios perpetrados em Ruanda sobre a minoria Tutsi, do genocídio na antiga Iugoslávia sobre os bósnios de maioria muçulmana, ou do genocídio no Iraque, praticado sobre os curdos na época da ditadura de Saddam Hussein. Eu poderia falar também do extermínio das populações ameríndias, nativas do continente americano, que começou por volta de 1500 e foi praticado pelos invasores europeus e até hoje é praticado ainda e deixa suas vítimas, e destruiu civilizações inteiras durante todo o seu percurso funesto. Exemplos não faltam de como a intolerância gera violência e violência gera opressão. Todos esses exemplos poderiam ter feito com que aprendêssemos. Podíamos ter olhado para o passado e construído um novo futuro. Poderíamos ter parado e pensado apenas por alguns instantes que o século XXI não precisava ser marcado pela intolerância. Poderia ter sido o começo de uma nova era, marcado pelo fim do radicalismo, do extremismo, dos preconceitos e da intolerância. Mas infelizmente, isso ainda não aconteceu. Mas, mesmo estando em 2017, ataques terroristas continuam acontecendo e apenas na Inglaterra, de março para cá, 34 pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas, vítimas desses ataques. A maior parte delas foi vítima do radicalismo islâmico, mas um dos mortos e outros 11 feridos foram atacados por Darren Osborne, um morador de Cardiff, no país de Gales, nascido na Singapura, que pouco antes do ataque teria gritado, segundo testemunhas, "Eu vou matar todos os muçulmanos". Intolerância de todos os lados. Mesmo estando em 2017, minorias continuam sendo oprimidas, pessoas gays e transexuais continuam sendo assassinadas, mulheres continuam morrendo vítimas da violência institucionalizada pelo machismo, pessoas negras continuam sofrendo preconceito e sentindo na pele a intolerância racial por parte do Estado. Então eu resolvi fazer esse vídeo e falar sobre Alan Turing no vídeo de hoje. Turing nasceu em 23 de junho de 1912, em Londres. Se hoje ele estivesse vivo e fosse uma daquelas pessoas com saúde de ferro que passam dos 100 anos, ele teria 105 anos. Talvez realmente ele não tivesse vivido tanto assim, mas sua morte não precisava ter sido tão precoce. Ele faleceu em 7 de junho de 1954, com apenas 41 anos, e a causa de sua morte foi intoxicação por cianureto. Um inquérito foi realizado naquela época e foi declarado que Alan Turing teria cometido suicídio, porém há controvérsias quanto a isso. Jack Copeland, especialista na vida e obra de Turing, questiona a tese do suicídio e defende que a morte dele pode ter sido acidental. Na descrição do vídeo você vai encontrar alguns links sobre quem foi Alan Turing, sobre os feitos dele, e entre esses links eu vou deixar também o link do artigo da BBC, onde Jack Copeland defende que a morte de Turing pode ter sido acidental por causa da inconsistência com que o inquérito foi feito. Ele defende que ela pode ter sido acidental ou simplesmente que o caso poderia ter sido deixado em aberto, porque até assassinato caberia ali. Tudo isso pela falta de evidências forenses nos dias de hoje que apontassem realmente para a causa de suicídio. Mas quem afinal foi Alan Turing? Se você não conhece, eu não culpo. Eu não o conhecia até poucos anos atrás. Infelizmente, mesmo estando em 2017, o reconhecimento dado àqueles que fizeram algo de grandioso pela humanidade ainda é muito pequeno comparado ao que deveria ser. O bom filme O Jogo da Imitação, lançado em 2014, e que traz Benedict Cumberbatch no papel de Alan Turing, ele ajudou a espalhar a reputação e a história de Turing, mas mesmo assim não foi suficiente, porque não foi um filme muito visto como são os blockbusters de verão. Eu recomendo o filme para você, é um bom filme. A atuação de Benedict Cumberbatch está incrível, também está incrível a atuação da Keira Knightley, e embora o filme romantize várias situações da vida de Alan, inclusive mostrando como hipótese final o suicídio, ainda assim é um bom filme para você tentar conhecer um pouco mais sobre essa figura tão importante
para a história da humanidade. O filme usou bastante da licença poética para contar a história de Alan e ele acabou ganhando o Oscar de melhor roteiro adaptado, porque ele é baseado num livro também sobre a vida de Alan Turing. Ele foi um matemático, criptoanalista e cientista da computação fundamental na quebra do código da máquina de criptografia alemã Enigma, que permitiu com que os aliados descriptografassem as mensagens alemãs e fizessem uma série de operações que acabaram por abreviar o fim da guerra e salvaram milhões de vidas. A máquina usada para quebrar o código alemão, chamada por ele de Christopher no filme de 2014, foi a base para o que ficou conhecido como a máquina de Turing, um equipamento que seria capaz de manipular símbolos em uma fita de acordo com uma série de regras para guardar informações. Basicamente, foi a base de toda a computação atual. E onde entra a tolerância ou a intolerância no caso de Alan Turing? Bom, ele era gay. E manter relações homossexuais era considerado crime na Inglaterra e no país de Gales até 1967, na Escócia até 1980 e na Irlanda do Norte até 1982. Você ouviu bem. Há 50 anos era crime ser homossexual na Inglaterra. Em 1952, Alan Turing foi condenado por amar pessoas do mesmo sexo. Não importou o seu trabalho na guerra, não importou as descobertas científicas que ele fez, nada disso contou. O fato dele amar uma pessoa do mesmo sexo e se relacionar com ela foi mais importante. Afinal, aquilo era algo imoral, não natural, era um pecado. Ele foi condenado e foi lhe dado a opção de escolher entre a prisão ou a castração química. Ele acabou escolhendo a segunda opção, com medo de, na prisão, perder seu trabalho na universidade e de não poder mais lecionar nem pesquisar. A dúvida se o tratamento da castração química que ele foi submetido trouxe efeitos colaterais à sua mente brilhante, mas eu não vejo como isso pode tê-lo ajudado. Há controvérsias quanto à sua condição mental por ocasião de sua morte. Alguns dizem que ele era uma figura solitária e depressiva, como o próprio filme O Jogo da Imitação retrata, enquanto outros descrevem que o seu humor nos dias anteriores à sua morte estava bom. Mas o ponto de discussão aqui não é se Turing cometeu suicídio ou não, mas sim a intolerância e a perseguição a que ele foi submetido única e exclusivamente por amar uma pessoa do mesmo sexo. Porque ele foi condenado por amar de uma maneira diferente do que era considerado normal, ou padrão, ou correto na época. E com certeza o tratamento a que ele foi submetido não ajudou a sua saúde, tanto física quanto mental. E ver que 53 anos após a morte de Turing, pessoas ainda são mortas por amarem pessoas do mesmo sexo, brutalmente agredidas à luz do dia, discriminadas nas ruas e na internet por pessoas que se dizem cidadãos de bem, tementes a Deus, isso me entristece muito, porque eu já fui uma dessas pessoas intolerantes. E se você assistiu o vídeo até aqui e pensa que só por ter e manifestar a opinião, às vezes, de que homoafetividade é errado, é pecado, ou de que transexuais ferem a ordem natural das coisas, ou de que preto e mal encarado é bandido, ou de que o pobre é aquela pessoa preguiçosa que prefere viver da ajuda do governo, ou que uma pessoa gorda é porque ela é relaxada, doente, ou que, insira aqui qualquer preconceito disfarçado de opinião. Se você em algum momento pensa e manifesta essas coisas, mesmo assim acha que não é uma pessoa intolerante, eu sinto lhe dizer, mas você está enganado. Porque intolerância só traz dois significados: falta de tolerância e violência. Quando você, num post online, numa mesa de bar, num salão de beleza, ou mesmo no púlpito de uma igreja, caracteriza como mimimi, vitimismo ou pecado o discurso de qualquer grupo oprimido pelo status quo social, e para deixar bem claro, eu cito grupos oprimidos como os homossexuais, transexuais, bissexuais, as mulheres, os negros, os pobres, os ateus, as pessoas gordas, as minorias religiosas. Quando você discrimina qualquer um desses grupos oprimidos pelo status quo social, você não está tendo uma boa disposição para quem tem ideias e comportamentos diferentes dos seus ou dos que você julga correto.
você está sendo intolerante. Isso significa que você vai agredir alguém no meio da rua, quebrar uma lâmpada na cabeça de um gay, chutar um mendigo ou xingar uma pessoa negra de macaca? Bom, provavelmente não. É provável que você não faça nenhuma dessas coisas. Mas quando você tem esses preconceitos e os manifesta como uma opinião, você ajuda a manter o status quo dominante. Você ajuda a perpetuar esses comportamentos violentos. Porque intolerância gera violência e violência gera opressão. E o status quo continua inalterado. Você pode não ser o traficante de crack, mas ele com certeza está sentado no seu carro. E muitas vezes essas pessoas fazem isso usando as mesmas máquinas que só existem hoje graças à invenção de Alan Turing. É óbvio que eu não sou uma pessoa perfeita. Eu já fui intolerante, eu já fui machista, eu já fui racista, eu já fui homofóbico e ainda sou, infelizmente, em várias ocasiões. Eu sou privilegiado por ser um homem branco, cisgênero, heterossexual. Mas isso não me impede de lutar pela tolerância, pela convivialidade. Isso não me impede de buscar melhorar. Pelo contrário, isso apenas me incentiva a buscar me tornar cada dia um ser humano melhor. Eu disse que postaria coisas relevantes para mim nesse canal. E tolerância é uma coisa absurdamente relevante para mim. Eu acredito na tolerância, na aceitação do diferente, na gentileza. Eu acredito no mundo melhor. Se eu não acreditasse, porque eu estaria vivendo, escrevendo, fazendo vídeos para o YouTube, não teria nenhum sentido fazer isso se eu não acreditasse no mundo melhor. Ninguém nasce intolerante. Ninguém nasce odiando o diferente. Nós somos ensinados a isso. E se nós aprendemos a odiar, nós podemos também aprender o contrário. Podemos aprender a amar, podemos aprender a conviver com o diferente de nós. Aspas. Antes que você argumente que existem gays intolerantes a grupos religiosos, ou ateus intolerantes à religião, ou negros intolerantes a brancos e etc. Bom, você está certo. Podem haver pessoas intolerantes em qualquer lugar. E existem pessoas intolerantes em qualquer religião, em qualquer grupo social. Enfim, existem, porque a intolerância não é um privilégio único exclusivamente dos poderosos ou dos opressores, mas os oprimidos também podem ser intolerantes. Qualquer pessoa pode ser intolerante. E intolerância geralmente leva à violência que, sob hipótese alguma, é justificável. Porque a violência gera opressão, mas é aqui que está a diferença. Um grupo oprimido jamais poderá oprimir seu opressor, porque o próprio significado da palavra opressão deixa isso bem claro. Ela só pode se manter numa relação de força e poder, e sempre partindo do mais forte para o mais fraco. Do grupo social estabelecido para os grupos sociais oprimidos, para a camada de baixo. Pode haver reação violenta do oprimido, e nós já vimos isso acontecer. E não há justificativas para isso, porque a intolerância ela gera violência. E a violência do oprimido gera mais violência do opressor, e o ciclo continua, porque violência só gera mais violência. Mas a reação violenta do oprimido, ela nunca gera opressão, porque opressão pressupõe uma relação de força e poder, do mais forte para o mais fraco. Bom, é isso. Apesar de 50 anos depois existirem pessoas que se utilizam dos equipamentos que existem graças a Alan Turing para perpetuar a mesma opressão e perseguição a que ele foi submetido, avanços já foram feitos. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas é um percurso que vale a pena fazer. Passo a passo, mesmo que o progresso seja lento, mas se o resultado final for um mundo mais tolerante, mais cheio de gentileza, mais cheio de aceitação, é um percurso que vale a pena ser feito. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para continuarmos conversando sobre a vida, o universo e tudo mais. Ativa o sininho das notificações também para não perder nenhum conteúdo postado. E se quiser me encontrar fora do YouTube, os endereços do meu Facebook, Instagram e blog vão estar aparecendo aqui na tela, e eu vou deixar também na descrição do vídeo, junto com os links para os textos sobre leitura sensível e os textos sobre Alan Turing que eu citei como fontes aqui nesse vídeo. Um resto de semana cheio de tolerância e gentileza para todos vocês. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até logo e obrigado pelos peixes.